Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar com uma aula diferente do que já é feito, no caderno. Irei fazer uma aula de física no slide, porque tem muitas figuras, muitos desenhos, aí fica meio complicado fazer esses desenhos no caderno. Então, o assunto que nós iremos abordar, um dos assuntos, imagens fornecidas por espelhos esféricos. As imagens, gente, de objetos conjugados por espelhos esféricos, eles são caracterizadas por sua construção geométrica. Podemos identificar as seguintes propriedades acerca da construção de imagens de objetos colocados diante desses tipos de espelhos. Você, é, uma das propriedades é que sempre que a imagem conjugada é real, sua orientação é invertida. Esse primeiro do lado esquerdo, essa figura aí, ó, sempre que a imagem conjugada é real porque a imagem ela é formada através do cruzamento dos raios refletidos quando incidem ao espelho. Sua orientação é invertida porque ela fica de cabeça para baixo. Então, toda imagem que ela é invertida, ela é real. E na segunda figura, sempre que é virtual é direita. Uma imagem virtual é uma imagem formada através do prolongamento dos raios refletidos. Vocês estão observando aí o cruzamento, o prolongamento dos raios refletidos, onde a imagem fica atrás do espelho e ela é formada através do prolongamento desses raios. Quando a imagem é formada através dos prolongamentos dessas retas tracejadas, a gente diz que essa imagem ela é virtual. Direita porque ela está na mesma posição do objeto, nesse caso a vela. Ao contrário da outra que é invertida, de cabeça para baixo. Então, toda imagem que é direita, ela é virtual. Outra característica, outra propriedade acerca da construção de imagens de objetos colocados diante do espelho esférico. Espelhos convexos. Espelhos convexos conjugam apenas imagens virtuais, direitas e menores que o objeto. Um espelho convexo, gente, a parte refletora dele fica do lado de fora. Exemplo de espelhos convexos, retrovisores de carro, de moto, são exemplos de espelhos convexos. Elas sempre conjugam imagens virtuais, direitas e menores, sempre vai ser menor. Outra característica, outra propriedade acerca da construção de imagens. Espelhos côncavos, eles conjugam imagens de natureza real, virtual e imprópria. Ao contrário da que a gente viu aqui dos espelhos convexos, sempre vai ser virtual. Já do côncavo, onde a parte refletora fica dentro da calota, ele pode apresentar três tipos de imagens. Nessa primeira aí que vocês estão observando, a imagem está sendo real. Como é que ela forma essa imagem real? Você coloca depois do centro focal. Porque eu tenho o centro do espelho, o foco e o vértice. O foco ele fica na metade do centro de curvatura do espelho. Se eu colocar, olha só, temos nesse caso uma imagem invertida e real frente ao espelho. Quando mais nos afastamos do objeto, mais a imagem diminui de tamanho. Então, se for colocado depois do centro focal, depois do centro, a imagem ela fica real, ela é real. Se colocar entre o ponto focal e o espelho, ou seja, depois do foco, que fica entre o ponto focal e o vértice do espelho, a imagem nesse caso vai ser uma imagem virtual.
Nesse caso, é produzida uma imagem virtual que aparece, está atrás do espelho e tem a mesma orientação que o objeto. E também pode apresentar uma imagem própria, o espelho côncavo. Nesse caso, os raios refletidos são paralelos, portanto, não se forma imagem. Então, não se forma imagem se colocar o objeto no ponto focal. A imagem ela fica imprópria. Então, o espelho côncavo, como vocês observaram aí, apresenta 3 tipos de imagens. Uma imagem real, uma imagem virtual e uma imagem própria. Outra propriedade que a gente pode observar é que somente imagens reais podem ser projetadas em anteparos como telas, paredes e outros tipos de anteparos. Equação dos pontos conjugados de Gauss. Gente, a natureza e as características das imagens também podem ser obtidas pela interpretação do resultado de 2 equações. Para obtê-las, vamos estabelecer um sistema de coordenadas, como vocês estão observando aí na figura, tanto no espelho côncavo quanto do convexo, que está à direita, no qual a origem está no vértice do espelho, sendo o sentido positivo contrário ao da luz incidente. Esse sistema de coordenadas é denominado referencial gaussiano e pode ser representado como vocês estão vendo na figura. É importante estabelecer o sistema de coordenadas, conforme mostram os esquemas, para que as convenções de sinais fiquem coerentes. Notação para identificar as abscissas e ordenados no referencial gaussiano. Então vocês têm que pegar essas notações. O P, ele representa a distância do objeto ao espelho, que fica na abscissa do objeto. P', distância da imagem ao espelho, a abscissa da imagem. F é a distância focal do espelho, que fica na abscissa do foco. O, tamanho do objeto, ordenado na extremidade do objeto. E I representa tamanho da imagem, ordenada na extremidade da imagem. E aí embaixo aí tem a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí eu já disse aí o que significa F, P, P'. Eu vou falar novamente. O F representa a distância focal do espelho. O P, distância do objeto ao espelho. E o P', distância da imagem ao espelho. Se uma determinada equação querer utilizar a equação de Gauss, ele vai dar 2 informações para você encontrar a terceira. Por exemplo, se uma determinada questão que é a distância focal do espelho, o F, ele vai dar a distância do objeto ao espelho, que é o P, e também a distância da imagem ao espelho, P', dependendo da situação lá da questão. Aí você vai utilizar a equação de Gauss. Só isso? Não. Você tem que levar outras considerações. Quais são elas? Seguindo o referencial de Gauss, vamos utilizar na equação para espelho côncavo, a distância focal ela vai ser positiva, como vocês estão observando, a F maior que 0. Aí eu irei utilizar F positivo. Se o espelho for convexo, minha distância focal vai ser negativa. Observe, F menor que 0. Se as imagens forem reais, P' vai ser positivo. Repare que P' aqui, gente, é a distância da imagem ao espelho. Distância da imagem ao espelho. Só vou utilizar o valor numérico positivo para imagens reais.
imagens virtuais, eu vou utilizar negativo, o P'. Aumento ou ampliação. Pessoal, a altura da imagem conjugada por um espelho esférico pode ser maior, menor ou igual à altura do objeto. A relação entre o tamanho da imagem e essa relação que vocês estão observando, A igual a I sobre O, é o aumento linear ou ampliação. O A foi rotulado como aumento linear ou ampliação. O I significa o tamanho da imagem e o O significa o tamanho do objeto. Aí eu substituindo esses valores, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto nessa equação, eu determino meu aumento ou ampliação. E devemos observar que a grandeza, aumento, é adimensional, como está escrito abaixo aí. A grandeza, aumento, é adimensional, não tem unidade de medida. Isto é, não tem unidade. Uma coisa importante, se o módulo de A do aumento for maior que 1, o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. Vou dar um exemplo. Se eu substituir os valores aí do tamanho da imagem e do objeto e der 2, esse resultado, o módulo de 2 é 2. Isso significa que o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. Outro exemplo. Se o valor der menos 2, mas o módulo de menos 2 é 2, então vai recair aqui, ó, o módulo de A maior que 1, porque menos 2, o módulo de menos 2 é 2, e logo 2 é maior que 1, e logo o módulo de A sendo maior que 1, o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. Nessa outra situação, se o módulo de A é menor que 1, o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Vou dar um exemplo. Coloca os valores aí do tamanho da imagem e do objeto. Esse resultado der 0,5, 0,5 é menor que 1. O módulo de 0,5 é 0,5. Logo, se o módulo de A for menor que 1, o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. Vai recair nessa opção. Se o módulo de A for igual a 1, o tamanho do objeto e o da imagem são iguais. Vou dar um exemplo. Se o tamanho da imagem for de 1 centímetro, vou colocar outro valor. 3 centímetros, tamanho da imagem, e também o tamanho do objeto, 3 centímetros. Se eu colocar aí na fórmula, 3 dividido por 3 dá 1. Módulo de 1, 1. Logo, o tamanho do objeto e da imagem são iguais. Por meio das construções geométricas anteriores, percebemos que o valor do aumento depende da posição em que o objeto e imagem estão em relação ao espelho. Assim, é possível determinar uma equação que relaciona a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho ao aumento A. Para isso, suponha um objeto AB, tá aí o objeto é essa seta AB, diante de um espelho esférico côncavo. A imagem, a linha B', conjugada pelo espelho, determina com o vértice V o triângulo A'B', V, semelhante ao triângulo ABV. O que permitimos escrever a equação aí acima, onde a linha B', que é o tamanho da imagem, ela está para o tamanho do objeto, AB, assim como a distância da imagem ao vértice do espelho está para a distância do objeto ao vértice do espelho. Aí, lembrando, né, que B', é igual a P', que é a distância, como eu já falei, da imagem ao espelho. BV
é igual a P, que representa, onde P representa a distância do objeto ao espelho, AB representa, que é igual a O, que representa a distância do objeto, e a linha B' representa, que é igual a I, que representa a distância, o tamanho da imagem. Então, de acordo com a fórmula acima, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira abaixo. Ó. I sobre O igual a menos P' sobre P igual a A. Esse sinal negativo é devido à imagem ser invertida. Note que se A for maior que zero, se a ampliação for maior que zero, for positiva, I e O tem o mesmo sinal, ou seja, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto tem o mesmo sinal. Se é positivo, O também vai ser positivo. Se é negativo, O também tem que ser negativo, para poder dar positivo aí a conta. O que representa uma imagem direita, ou seja, virtual. Se A for negativo, I e O têm sinais opostos. Enfatizando aqui, quero enfatizar, I representa o tamanho da imagem e O representa o tamanho do objeto. E eles dois vão ter sinais opostos. Se é positivo, O é negativo. Se I é negativo, O é positivo. E vice-versa. O que representa uma imagem invertida, ou seja, real. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau, tchau.